Fala aí, galera! Eu sou o professor Yuri Keresnovski, do canal Matemática Elementar, e eu tô de volta para dar continuidade à nossa playlist de análise combinatória. Para você que ainda não assistiu os vídeos anteriores, num primeiro vídeo eu trabalhei o PFC, né, que é o princípio fundamental da contagem, e o que eu chamo de técnicas de abordagem sobre problemas de combinatória. Num segundo, também bem tranquilinho, trabalhei a operação que a gente chama de fatorial, como que você deve mexer, simplificar expressões que envolvam fatorial. E hoje eu vou entrar num primeiro tipo específico de problemas de combinatória, as chamadas permutações. Existem três tipos mais conhecidos: a permutação simples, a com repetição e a circular. Existe um outro menos conhecido também, chamado de permutação caótica, e lá no final dos vídeos, no final dessa playlist, eu falo também sobre ela. Na aula de hoje eu vou falar somente da permutação simples, né, que é a permutação sem repetição, e como você deve usá-la na prática, beleza? Bom, então o que é uma permutação, gente? Permutar é sinônimo de trocar. Então, quando eu tenho um problema de permutação de objetos, de números, de letras, eu quero fazer as trocas de posição entre eles, tá? Então, como que a gente faz isso usando simplesmente o PFC, que é o que eu vou fazer? Imagina que você tem N elementos distintos no teu conjunto, ó, tem N elementos distintos, todos diferentes, e tem N posições para ele ocupar. O problema mais clássico que envolve isso é o problema de fila, né, gente? Então, de quantas maneiras você pode fazer isso? Imagina que você tem N pessoas para colocar numa fila. A primeira pessoa que você vai escolher, né, o primeiro lugar da fila pode ser ocupado por qualquer uma dessas N pessoas. Concordo? Já no segundo lugar da fila, apesar de eu não ter dito que não pode ter repetição, uma coisa óbvia, não posso repetir uma pessoa na fila, ela não pode estar no primeiro e no segundo lugar ao mesmo tempo, aqui teria que ser o quê? N menos 1, porque eu não posso usar mais a pessoa que está no primeiro lugar. E quando eu for para o terceiro lugar da fila, se eu tenho N pessoas disponíveis, eu já gastei duas, N menos 2. E eu vou diminuindo de 1 em 1 até chegar ao último lugar da fila, que só vai ter uma forma de ser ocupado, que é a única pessoa que sobrou. Pera aí, o princípio multiplicativo não diz que é pra gente dividir em tarefinhas menores, em decisões menores, e multiplicar essas possibilidades? Quando eu fizer o produto n, n menos 1, n menos 2, até chegar no 1, o que isso aqui vai dar, gente? Com a notação que a gente trabalhou na aula anterior, permutação de n elementos, nada mais é que n fatorial. É isso, gente. Então, nessa aula de hoje, a gente aprendeu que a permutação sem repetição de elementos é o fatorial da quantidade deles. Simplesmente. E o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou trabalhar 3 exemplinhos aqui para você ver como que você joga isso na prática. Primeiro deles, quantos anagramas possui a palavra Paris? O que é anagrama? É um rearranjo das letras da palavra. Então, de quantas formas eu posso rearranjar essas letras? São 1, 2, 3, 4, 5 letras, não são? Então, isso nada mais é que uma permutação de 5 elementos. O que é permutação de 5 elementos pela minha definição? 5 fatorial. E o que é 5 fatorial? Um fatorial pequeno dá para fazer, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, resultando em 120. Ok? Então, esse problema é bem simples, 120. Segundo problema. Em uma fila, há 6 pessoas, das quais 2 formam um casal e desejam ficar juntas. Dessa maneira, quantas são as possíveis configurações desta fila? Então, olha só, são 6 pessoas que eu vou chamar de letras para facilitar a nossa visualização aqui, tá? Vou chamar elas de A, de B, de C, de D, de E e de F. Então, imagina que cada letra dessa é uma pessoa. Foi dito no problema que 2 dessas pessoas querem ficar juntas, porque são um casal. Vou marcar, por exemplo, poderiam ser A e B, não poderiam? Então, imagina que A e B são um casal e querem ficar juntos. Eu vou pensar nele, gente, com o que eu chamo de bloco a partir de agora. O que é um bloco para mim? É um conjuntinho aqui, é um cara que só pode caminhar junto dentro da minha permutação. Ó. É um bloquinho AB. Eles viraram um único elemento para mim. Eu colei um no outro. E eu continuo tendo aqui ó, o C, o D, o E e o F. Concordam? Feito isso, gente, é como se eu passasse nesse problema a ter 5 elementos. Ó. Um elemento é esse bloco e os outros 4 ao invés de 6. Se eu quero permutar 5 elementos, eu teria que fazer o mesmo 5 fatorial da questão anterior. Beleza? Só que basta fazer isso nessa questão, gente? Tá certo já? Não, né? Porque dentro desse bloquinho, eu posso trocar o A e o B de lugar. Pode ficar AB ou BA. Então, na verdade, eu tenho que pegar essa permutação de 5, que dá 5 fatorial, né? Que é 120. E esse resultado que eu encontro aqui, esse 120, ele tem que ser multiplicado pela permutação de 2 elementos, que é 2 fatorial, ó, 2 carinhas trocando de lugar. 120 vezes 2 resultaria em 240.
Beleza? Então, quando eu quero, numa questão de combinatória, garantir que elementos fiquem juntos, eu formo o que eu chamo de bloco. Esses elementos passam a ser virtualmente como se fosse um único, e eu resolvo o problema normalmente. Aí no final eu lembro, será que esses elementos podem trocar de posição? Se puder, você multiplica pelo fatorial da quantidade deles. Entendido? Exemplo 3. Ih, tá, o nome Ita aí deve ser muito difícil, né? Vou pular. Nada disso, gente. Tranquilo, vocês vão ver, tá? O número de anagramas da palavra vestibulando que não apresentam as 5 vogais juntas é... Então vamos lá. Vestibulando tem quantas letras primeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a palavra vestibulando tem 12 letras. Sendo que se você olhar aí, não tem nenhuma letra repetida. Nenhuma. Aparecem todas as vogais, ó. A, E, I, O, U, V, aí depois vem as consoantes. V, S, T, B, L, N, D. Nada repetiu. Se eu quisesse saber o total nessa questão de anagramas, sem nenhum tipo de restrição, o meu total ele seria 12 fatorial, não é isso? É o fatorial dos elementos todos, já que não tem repetição. Só que ele quer saber quais são os anagramas que não apresentam as 5 vogais juntas, e são muitos. Eu vou pensar naqueles que apresentam e vou retirar do total. Lembra daquela tática que eu falei na primeira aula, do não serve? Eu vou fazer aqui o total menos aquilo que não me serve, é o que eu quero fazer. O que não serve nessa questão? Eu vou formar um blocão com A, E, I, O, U, tá? Para que eles fiquem juntos, ó. Eles passaram a configurar um bloco aqui para mim. E fora esse bloco, eu tenho mais 7 consoantes, ó. Vestibulando. Não é isso aqui, ó? VSTBLND. Olha aí, por favor, gente. É como se você passasse a ter quantos elementos aqui no total, ó? 7 mais 1, 8. Então, quando eu quero permutar esses caras aqui, eu faço a permutação de 8 elementos, que é 8 fatorial. Só que aí, gente, dentro desse bloquinho aqui, que eu fiz, tem 5 elementos que podem trocar de posição à vontade, que eles continuam juntos. Então, vezes 5 fatorial, que é a permutação de 5 elementos. Então, na minha questão, o total é 12 fatorial e o que não serve é 8 fatorial, 5 fatorial. O que eu faço então? Ó, total, 12 fatorial, menos o que não serve, que é o produto do 8 fatorial por 5 fatorial. E essa daqui é a minha resposta desse problema. O total menos o que não serve. Se você for procurar nas alternativas aí, ó, gabarito, letra C. 12 fatorial menos 8 fatorial, 5 fatorial. Compreendido? Então essa foi uma aula bem curtinha, só para que você entenda o assunto permutação sem repetição. Nas próximas eu vou voltar falando dos outros tipos de permutações e depois dos agrupamentos na análise combinatória. Beleza? Espero que esteja sendo útil para vocês essas aulas. São bem rápidas, diretas ao ponto e falando aquilo que você tem que saber exatamente para desmistificar na sua cabeça a análise combinatória. Não tem monstro algum. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.